Bem-vindos a mais um vídeo do Embalados. Eu me chamo João, deixa sua curtida e inscrição aqui embaixo, não fique por fora das novidades. Hoje nós vamos conversar sobre a Suzuki Hayabusa, uma moto que é alvo de muita crítica e muita admiração também. Eu felizmente consegui comprar a minha, então vamos desmistificar alguns dos mimimis mais famosos sobre essa moto. Fiquem ligados, vamos agora! A Suzuki Hayabusa foi lançada oficialmente em 1999. O seu design sempre foi focado em colocar a moto em um túnel de vento para se valer disso para alcançar altas velocidades. Ela quebrou todos os recordes da época, superando a Blackbird, que era fabricada pela Honda. A Suzuki Hayabusa, pessoal, tem muito mais do que velocidade para oferecer. Ela é uma moto robusta, excelente para condução em rodovias, e ela também tem uma aceleração que é fantástica, progressiva, é muito fácil de controlar uma Hayabusa quando já se tem alguma experiência. Então vamos desmistificar o primeiro mito, que é o peso. A Hayabusa não é uma moto ideal para ser a única moto da pessoa. Bom, esse mito, pessoal, está conectado com vários outros, mas o foco desse aqui é que tem muita gente que acha que não dá para andar com a Hayabusa no trânsito, e isso é uma falácia, é uma mentira completa, tá? A partir do momento que a Hayabusa está com o motor ligado e você está saindo ali com a primeira marcha, o peso dela já desaparece, amigo. Essa conversa fiada de que ela é muito pesada, de que é uma moto que em baixas velocidades é incômoda ou coisa parecida, não, por favor. O que pode acontecer é que você pode não ter o preparo físico para conduzir uma moto esportiva, já que o seu corpo está ligeiramente mais inclinado à frente, as suas pernas estão mais recolhidas, por conta das pedaleiras um pouco mais altas, e isso pode fazer com que você tenha a sensação de que ela é uma moto cansativa de conduzir. E em relação ao seu peso, bom, eu não carrego a Hayabusa nas costas. E ela não é, nem de longe, uma das motos mais pesadas que tem no mercado hoje, tá? Então, 266 quilos, peso seco, 287 quilos com o seu tanque completamente cheio, tanque de 21 litros. Ela é uma moto que eu consigo conduzir tranquilamente no dia a dia. Já fui para o frigorífico comprar carne, já fui na padaria comprar pão, ao contrário do que muita gente diz, que a Hayabusa não serve para comprar pão. Eu uso a moto no dia a dia e estou plenamente satisfeito com ela, mas o que eu acredito que esteja acontecendo é que algumas pessoas se impressionam com o tamanho dela, as dimensões e a imponência da Hayabusa e acabam achando que ela é uma moto difícil de conduzir, e não é. Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês é que, sim, ela tem um entre-eixos mais longo, mas no trânsito, se você souber, se você já tiver o hábito com a moto, você não vai sentir isso, é como conduzir qualquer outra, tá? O que eu posso falar para vocês em relação ao peso? Existem formas de se contornar o peso da moto desligada, né? Você não vai estacionar de frente para elevações no sentido da descida, você não vai tentar manobrar a moto na mão o tempo todo. Se você puder montar nela e, enfim, ajeitar, usar o motor dela, o peso dela a seu favor, você não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. O que eu imagino que seja o problema são pessoas que não conhecem a moto, montam nela e acham que estão conduzindo uma CG, por exemplo. Pessoal, vocês estão conduzindo uma moto de 1.300 cilindradas. Foi um mito muito grande no motociclismo. Ela ainda é a moto mais rápida do mundo, porque depois dela foram limitados os velocímetros pelos fabricantes. Então tem muita gente que esquece a dimensão da potência dela e tenta julgar a moto como se ela fosse uma CG da vida em relação a o que querem da maniabilidade dela. Ah, João, mas hoje tem motos que alcançam 300 por hora mais rápido do que a Hayabusa. Não importa, não importa. A moto é um projeto de 2009, de 1999, que foi
redesenhado em 2008, tá? Para entregar um pouco mais de potência, um pouco mais de conforto. Teve algumas mudanças estéticas para deixá-la mais moderna, mas é uma moto com um milagre da engenharia. Tem muita gente que fala muita besteira sobre a Hayabusa. Eu posso dizer para vocês que o peso definitivamente não deve ser um fator a considerar. Tem muita menina lá na Rússia, eu falo menina porque o tipo físico delas é bem esguio, bem franzino, conduzindo o Hayabusa como se não houvesse amanhã, e você, marmanjo de quase 200 quilos, falando que a moto é pesada demais. Tomem vergonha, tá certo, pessoal? Bom, o que eu posso dizer para vocês em relação à minha condução com a Hayabusa, o que é que pode ser chato no dia a dia é a embreagem dela. Ela é um pouco mais pesada, então se você ficar desenvolvendo com embreagem hidráulica, no caso, as marchas em um trânsito muito fechado, muito pesado, você vai sentir um pouco o punho esquerdo. Mas tem uma outra coisa também. Em qualquer moto que tenha embreagem, talvez você sinta esse incômodo, porque você vai sempre estar ali fazendo aquela atividade repetitiva. Mas a Hayabusa também não é uma moto concebida para uso diário. Eu uso porque eu sou usado e porque eu não sinto qualquer dificuldade nela. Então, se eu enfrento o trânsito pesado, eu procuro evitar ficar mudando de marchas o tempo todo, já que a primeira dela é suficiente para rodar dentro da cidade sem qualquer tipo de preocupação, embora, lógico, não seja o cenário ideal, porque você tem ali uma marcha de força, você acaba consumindo um pouco mais de combustível. Mas, vamos lá. O segundo mito mais comum sobre a Hayabusa, tirando o seu peso, é que ela é uma moto defasada. Bom, isso não deveria ser um mito, mas uma constatação. Se você for pegar o pacote eletrônico das motos que vem hoje em dia, o IMU de 6 eixos, com uma porrada de coisas que eles oferecem, sim, a Hayabusa é uma moto eletronicamente defasada. Mas em relação à engenharia, em relação à potência, em relação a todo o resto, eu acredito que a Hayabusa ainda é uma moto super atualizada. Eu não sei se vocês sabem, mas os ajustes mecânicos que são feitos anualmente na moto, em qualquer moto que esteja no mercado, não são grandes saltos tecnológicos. Eles são melhorias que aos poucos vão se acumulando e fazem uma diferença grande no final. Mas para aquelas pessoas que acham que a Hayabusa está defasada, eu tenho uma boa notícia. Vão lançar uma nova, ao que tudo indica, será uma versão turbo, que deve sair entre 2020 e 2021, se a pandemia deixar, tá? Então, em relação a essa questão da moto estar defasada, eu posso dizer para vocês o seguinte. A minha Hayabusa, que é ano 2015, ela já veio com 3 mapas de potência, sendo que esses mapas alteram a resposta do motor, tá? Você consegue mexer na injeção da moto, mudando por esses modos. O A entrega a potência integral do motor, o B, se eu não me engano, 75% dessa potência, e o C, 50%. Então, ela acaba virando uma moto muito mais progressiva para você conduzir, embora mesmo no modo A eu não veja qualquer dificuldade para andar com ela. E o terceiro mito mais comum sobre a Hayabusa é que ela é uma moto pouco prática para usar nas curvas e tal. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem poucos autódromos, tá? Aqui no meu município não tem. O mais próximo fica em Caruaru, para vocês terem uma noção. Então, eu não tenho o hábito de andar em autódromos. Eu não usaria uma Hayabusa para fazer track day. Embora eu queira muito colocar a minha no autódromo, eu não tenho intenção de competir. Se você tem a intenção de competir, talvez uma 600 RR ou alguma outra moto seja o suficiente para atender a sua necessidade. A Hayabusa é uma moto que integra 2 categorias diferentes. Muita gente se refere a ela como hiper esportiva e outras pessoas se referem a ela como uma moto de touring, uma moto feita para médias viagens, e algumas pessoas fazem até longuíssimas viagens. Mas a questão toda, pessoal, é que a postura de pilotagem dela, o estilo da moto não é focado em track day. As dimensões dela não são focadas em track day, já que o ideal é você ter uma moto com um entre-eixos mais curto, que facilita na hora de você fazer curvas e coisas do gênero. Agora, sobre a Hayabusa fazendo curvas na estrada, vocês têm que levar em consideração que a moto é um canhão. Quanto mais alta a velocidade você está, mais difícil vai ser fazer curvas. Vai exigir mais habilidade de você e vai exigir que você tenha uma postura diferente de ação diante das coisas que você vai encontrar. Afinal, nas estradas, nós temos
várias coisas que podem acontecer. Um animal pode entrar na frente, você tem várias outras condições que podem fazer com que a sua condução seja de risco numa Hayabusa ou não. Então, a minha recomendação para você que quer comprar uma Hayabusa é monte nela e pilote. Outra coisa, dica especial aqui, qualquer curso de pilotagem vai ensinar isso. Seja qual for a sua moto, não adianta você colocar o peso do seu corpo nos membros superiores. Se você fizer isso, não só você vai ter que lidar com o peso da moto, como vai ter que lidar com o seu próprio peso, o que vai fazer com que qualquer moto seja extremamente chata de conduzir. Então, quando você estiver montado numa Hayabusa, segura o teu peso com as pernas, com a cintura e também com a sua coluna. O abdômen, pessoal, exercícios abdominais podem fazer com que isso seja ainda mais fácil. Mas isso é para qualquer esportiva, não apenas a Hayabusa. Qualquer moto, na verdade. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe a curtida e a sua inscrição aqui embaixo. Se você discorda do que eu falei, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu só quero lembrar vocês que aqueles que são ofensivos são imediatamente removidos. Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima. Tchau!